Olá, olá. Vou esperar só um minutinho para ver se alguém chega. Olá. Oi, oi, oi. Tá dando para me ouvir direitinho? Gente, vou começar... Oi! Olá, gente! Que bom ver vocês entrando aqui. Dá um medo da solidão começar uma live? Gente, só pra começar, antes de tudo, sou professora de maquiagem social, tá? Não sei se tá todo mundo sabendo do assunto, mas já vou contar o assunto da live aqui. Boa tarde! Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos vocês. Então, gente, primeiro eu vou agradecer os nossos patrocinadores, né, aqui do Arte Gerando Renda, que são a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, o ICTC-SI Rio, a Magellan IP, Metro Rio e o apoio do Instituto Invepar. Sem eles a gente não conseguiria fazer esse projeto. A gente teve 2.000 alunos até agora e vamos fazer uma série de aulas e lives, aulas nesse formato de live, até para esclarecer assuntos que ficaram meio em aberto, tirar a dúvida de vocês. E eu, na última aula de maquiagem social do projeto, boa tarde! Na última aula do projeto, que foi aqui no IGTV, no YouTube, eu falei um pouco sobre o contraste pessoal e eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvida, né, e pediram pro Marcelo para colocar uma live sobre o assunto. Então a primeira coisa que eu queria tranquilizar vocês é que esse assunto de contraste pessoal não é da maquiagem. Por isso, talvez a maioria de vocês nunca nem tenha ouvido falar no assunto. Essa questão do contraste pessoal, ele é muito estudado em consultoria de estilo. Tem um serviço que é chamado Análise de Coloração Pessoal. Nesse serviço a gente vê quais são as cores que ficam melhores para cliente, quais ela fica mais harmônica. E dentro desse serviço a gente sempre olha para o contraste pessoal. Só que eu fiz uma análise de coloração pessoal com uma amiga minha, maravilhosa, Juliana Cabral, e eu fiquei muito apaixonada, porque eu sou uma pessoa que me interessa muito pelo estudo das cores, né? Tanto que a aula de colorimetria do projeto fui eu que dei, né? E mudou muito a minha cabeça. Então, apesar de não ser uma coisa comum, né, na maquiagem, nos últimos anos, alguns maquiadores que também se interessam pelo assunto têm buscado, né, essa formação como analista de cor. Eu fui fazer essa formação, né, hoje em dia eu faço a análise e ela tem muito impacto na maquiagem, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas o contraste pessoal você consegue utilizar sem ter uma formação específica. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Então, você consegue usar sem ter que ter uma formação específica, cursos de especialização caros, como normalmente são esses cursos para formar analista de cor. Então, assim, eu achei que fez muita diferença esse conhecimento meu na hora de aplicar nas minhas clientes. Então, a primeira coisa que eu queria explicar é como é que é feito um teste desse numa consultoria de estilo, né? Mas que a gente não precisa disso. A gente pega um paninho como esse, ó. Vou chegar um pouquinho aqui pra trás. Vocês estão vendo que tem várias faixinhas de cinza. A gente tira uma foto da pessoa e na foto preto e branco, a gente coloca a foto preto e branca e começa a ver qual é o número, né, que aqui embaixo tem um númerozinho, qual é o número da parte mais clara do rosto da pessoa e qual é o número da parte mais escura. Quanto mais distantes forem essas cores, né, tipo, alguém tem a pele dessa cor e o cabelo dessa cor. É muito distante.
Então é uma pessoa de contraste alto. E a mesma coisa acontece, às vezes a pele da pessoa é dessa cor e o cabelo é dessa cor, então ela tem um contraste baixo. Mas calma que eu vou explicar direitinho. Então assim, a gente faz esse testezinho, mas na prática, só de bater o olho, a gente já sabe se uma pessoa tem contraste médio, alto ou baixo. E às vezes assim, ela não tem contraste super alto, fica entre o médio e o alto. Ou então ela fica entre o médio e o baixo. Isso acontece também, tá? Então a gente pode considerar o meio do caminho entre um e outro. Mas o que eu separei como exemplo? Eu achei que valia a pena falar de polêmica. Vamos falar de BBB, porque só se fala em BBB, não é mesmo? Mas assim, mentira, não vou falar das polêmicas do BBB. Eu vou pegar, sem nenhum julgamento de valor para nenhum participante, tá? Eu peguei como exemplo essas 3 pessoas, né? Essas 3 mulheres. A Carla Dias, se vocês olharem aqui na foto, dá pra perceber que a cor do cabelo, a sobrancelha, a cor dos olhos, nada disso é muito diferente. Fica uma coisa bem uniformezinha, sabe? Vou aproximar um pouco. Olha, assim, ela tem, né? Acho que tem um pouco de cabelo descolorido, mas agora que ela tá no reality dá pra ver que ela é o tipo de pessoa que se ela não passar máscara de cílio, o cílio fica ali louro, sabe? Que o cabelo nasce louro na raiz, sabe? Que ela é toda muito clarinha, sobrancelha ralinha. Então, ela é um contraste baixo. Talvez não super baixo, mas no máximo médio baixo. A Carol Conká, também digo a mesma coisa da Lumena, por exemplo, elas não têm uma distância entre o tom da pele e o cabelo tão pequena, né? Fica uma coisa média. Elas têm a pele negra, né? Mas não é aquela negra de pele super escura, e o cabelo escuro. É diferente da Camila, por exemplo. A Camila, ela tem uma pele bem escura e um cabelo bem escuro. A sobrancelha acompanha. Então, a Camila também é um contraste baixo. Porque a diferença do tom de pele pro tom de cabelo, pra sobrancelha, pra cor do olho, é muito grande, tá? E aí, como último exemplo, a gente tem a Juliette. Tá? Se vocês repararem, ela é a que tem o maior contraste aqui. Deixa eu colocar mais aqui pra cima pra vocês conseguirem ver sem o que tá escrito. Então, ó, ela tem uma pele clara e um cabelo escuro. Dá até pra ser um contraste mais alto. Eu considero ela um médio alto, tá? Até porque ela não tem uma sobrancelha muito grossa. Então, são essas 3 diferenças básicas, né? O contraste, a distância entre o seu tom de pele e o seu tom de cabelo. Então, por exemplo, eu não tenho tintura nenhuma no meu cabelo nesse momento. Esse é meu cabelo naturalzão. Eu sou um contraste médio. Um médio que já tá lá pro alto, assim. Médio, médio, alto. Tá? O meu cabelo castanho, mas também não é um cabelo pretão. Meu olho não é super escuro. Minha sobrancelha é marcada, então não é uma sobrancelha ralinha que some na pele, mas ela também não é preta, né? Então, é a partir disso que a gente vai entendendo essa questão do contraste. Que é importante? Quando essas mudanças de contraste, elas não têm a ver com negras têm contraste tal, pessoas muito brancas têm contraste tal. Não tem a ver, tá? Então, uma pessoa muito branquinha, que tem aquela beleza assim, bem Branca de Neve. Como assim, Branca de Neve? Branca de Neve a gente conhece por ela ter o cabelo muito preto e a pele muito branca. A Branca de Neve é um contraste alto, né? O que é importante você observar para você ver o contraste? Você observa os olhos, você observa a cor da pele, a cor do cabelo natural, né? Quando a pessoa tem o cabelo natural. E você também observa, assim, a sobrancelha, né? Porque tem pessoas que têm uma sobrancelha muito marcada, escura, cheia. Isso também sobe um pouco do contraste da pessoa, né? Então, assim, a Branca de Neve é um contraste alto.
Agora, uma mulher negra de pele bem escura, que tem um sorriso muito chamativo, aquela pessoa com um sorriso maravilhoso, muito branco, aquele sorriso assim, pá, super branco, com um olho que o branco do olho aparece muito e é muito branco, porque nem todo mundo tem o branco do olho super branco, tá? Tem gente que tem o branco do olho meio amarelado, meio avermelhado, né? Assim, é comum ter pessoas que o branco do olho é um pouco amarelado, não é aquela coisa vibrante, né? Mas se você pega uma mulher negra que ela tem um sorriso super branco, o branco do olho muito branco, ela também é um contraste alto, porque são pontos muito importantes que chamam muita atenção naquela beleza e que eles se destacam muito fácil, muito rápido, tá? Você bate o olho e você vê aquele contraste. As pessoas com contraste alto, elas têm uma presença forte, assim, são belezas fortes. Já a pessoa de contraste baixo, ela é aquela beleza, assim, muito suave, você quase não vê diferença, assim. Você quase não vê diferença do tom da sobrancelha pra pele, do tom da pele pro cabelo, Então, assim, é muito comum tanto para mulheres brancas quanto para mulheres negras, principalmente em tons médios, né? Assim, tons que não são tão escuros. É muito comum, tá? E o contraste baixo, ele também pode se dar em pessoas clarinhas e em pessoas negras também. Normalmente, negras de pele muito escura costumam ter um cabelo e sobrancelha e olho que acompanham, tá? E aí, tá, o que é importante a gente ter em consideração? Contraste muda. Não muda radicalmente, mas muda. Então, se eu, sei lá, platinasse o meu cabelo, o meu contraste ia cair. Ele ia ficar um pouco mais baixo, tá? Mas ele também não ia ficar totalmente mais baixo, porque minha sobrancelha é muito marcada, sabe? E se eu pintasse meu cabelo de preto, aí talvez eu ficasse com contraste alto mesmo, porque meu olho não é tão claro assim. Então, assim, você varia quando você faz intervenções na sobrancelha, né? Pessoas que afinaram muito a sobrancelha perdem um pouco desse contraste. Pessoas que alteram a cor do cabelo também mudam o contraste. Mas o que é... Gente, agora conversem comigo. Vocês estão me entendendo até aqui? Agora vocês estão entendendo como é que dá pra gente identificar um contraste? É basicamente a diferença. Se tem muito claro e muito escuro numa mesma pessoa, ela é um contraste alto. Se é tudo quase igual, é baixo. E médio tá ali no meio termo. Certo? Vocês têm dúvida em relação a isso? Boa tarde. Candy. Aí me contem, pra você estar claro até aqui, essa parte de como perceber. Sim, ai que bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder pra gente ir pra segunda parte, que eu acho que foi aí que vocês ficaram com mais dúvida em relação ao vídeo. Que é como utilizar essa informação do contraste pra você fazer escolhas na hora que você tá maquiando. Certo? Então vamos lá. Vamos pensar na Carla Dias. Vamos falar de BBB, né? Ela é uma menina assim que sem máscara de cílio, o cílio dela fica claro, a sobrancelha dela é bem... Eu vi foto dela sem maquiagem, a sobrancelha é bem ralinha, né? E assim... Todas as fotos dela, a sobrancelha dela tá bem mais destacada, assim, quando ela tá maquiada, sabe? Então, vamos pensar que ela é uma pessoa que a gente vai maquiar para um evento, tá? Isso é um conselho. Eu sempre gosto de saber qual é a cor que a pessoa vai usar nesse evento, porque a partir disso eu posso fazer escolhas menos óbvias, né? Acho que todo maquiador passa pelo problema de você acabar usando sempre as mesmas cores. Aí usa o dourado, aí usa aquela sombra com brilhinho meio lá, meio cá. Enfim, mas a gente pode fazer escolhas diferentes
Mas para isso a gente precisa saber com o que a gente está trabalhando, né? Então vamos dizer assim que a Carla, né, lourinha, clarinha, contraste bem baixinho, ela vai usar uma roupa preta. O que é mais importante é nessa região daqui, principalmente. Ela vai usar uma roupa preta. O preto é muito mais cheguei do que ela. Então parece que quase que aquela roupa preta ela tá andando sozinha, sabe? Fica uma roupa flutuante, porque ela fica apagada. Se ela não passar nada de carinha lavada, ela vai ficar apagada, com aquela roupa muito mais escura, muito mais forte do que ela. Aí, nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um delineadinho, escurecer a raiz dos cílios. Não preciso tacar um pretão. Ela até usa bastante maquiagem preta, mas eu não sei se seria a minha escolha pra ela, pelo formato de olho e tal. Eu escureceria um pouco a raiz dos cílios, marcaria bem a sobrancelha. Não tô falando pra fazer aquelas sobrancelhas que a gente vê no Instagram que parece de mentira. Não precisa tanto. Mas só de fazer um bom desenho ali na sobrancelha, numa tonalidade próxima da dela, mas que um pouquinho mais escura, dá uma marcadinha a mais. Só de fazer isso, ou então colocar bastante cílio, né, colocar tufinho, ou usar um pouquinho de cílio postiço, marcar bastante com a máscara de cílio, só isso já vai subir um pouco o contraste do rosto dela. E aí ela vai ficar mais equilibrada, vai ficar mais harmônica. Isso é importante. Esse trabalho da análise de cor, da consultoria de estilo, fala muito da harmonia, né? O que a gente quer é deixar a pessoa o mais próximo de um certo ideal de beleza, uma coisa que combina com as características de beleza que ela já tem, tá? Mas não quer dizer que ela não possa escolher usar o preto sem usar nada. É uma opção de cada um, óbvio, tá? Não é pra... Eu odeio muito quando a gente quer ditar muito como as coisas têm que ser feitas, sabe? É mais pra ter uma ferramenta, pra pessoa assim, nossa, eu queria muito usar esse vestido preto, mas eu tô me sentindo apagada com ele, tá? Então, equilibraria dessa forma. E se ela fosse usar uma roupa clarinha, um nude, ela ficaria muito bonita, já acompanhando as características naturais dela. Um olho clarinho, ou com brilho, uma boca bem que acompanhasse o tom dos lábios dela, uma sobrancelha quase sem aparecer, assim, né? Aquela marcação só pra tirar alguma falha ou algo do tipo, tá? Então, só de fazer isso você já equilibra, tá? Ficou claro essa parte do equilíbrio no contraste, do equilíbrio do contraste baixo? Desculpa, gente. Eu começo a falar, minha boca vai secando tudo. Então, o que acontece quando o mais fácil de lidar é o contraste médio, tá, gente? Porque ele é o mais fácil de você subir e descer. Então, assim, com contraste médio, né? Aí eu quero usar uma roupa muito contraste baixo. Eu nem uso na vida real porque eu olho pra minha perna, se eu tô com vestido assim nude, parece que eu tô sem roupa, sabe? Não fica elegante, eu fico sem graça. Mas se eu quisesse usar uma blusa nude aqui, o que eu ia fazer? Se eu subisse demais o contraste na minha maquiagem, ia parecer que eu tava só uma cabeça, tá? Então, assim, se eu quero usar uma coisa que se mistura com o tom da minha pele, e eu não sou o caso da Carla, que é um contraste baixo, que nesses casos a chance de você ficar toda ali naquele tomzinho próximo do seu cabelo, da sua pele vai funcionar, eu ia ficar com uma cara assim, quase que eu tô de pijama. Então, o que eu ia fazer? Eu podia usar acessório, né, que aí essa parte não é nossa, é de estilo, mas podia baixar um pouquinho do contraste na hora de fazer a maquiagem. Então, não exagerar muito nos cílios. Não, assim, sabe? Porque o cílio, se a gente coloca aquele cilhão,
Ou então, se a gente coloca muita máscara de cílio, fica um pretão ali na linha dos cílios que a gente sobe o contraste, né? Então, deixar o cílio um pouco mais leve, não usar uma sombra escura, usar uma boquinha clara. Tudo isso funciona super bem. Para baixar o meu contraste. E para aumentar o meu contraste, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, né? Então, se eu quiser colocar uma roupa preta, azul marinho, que é um pouco pesado demais pra mim, não me favorece tanto, eu vou colocar mesmo que eu não queira usar um batom colorido, eu vou colocar, aqui tá uma corzinha de boca que é meio a cor da minha boca, né, talvez um pouquinho mais alaranjadinha. Eu ia colocar uma corzinha de carne um pouquinho mais escura, minha sobrancelha ia ficar um pouco mais marcada, ia começar a fazer, deixar a raiz dos cílios mais escura, o cílio bem pretinho. Esse tipo de coisa ia subir um pouco o meu contraste para o meu rosto acompanhar o peso daquela roupa bem escura. Até aí estamos entendendo? Me respondam. Porque eu me empolgo, vou falando, e aí eu quero saber, né, se tá todo mundo aqui acompanhando ou se tá muito confuso ainda. E aí tem o contraste alto. Eu vi uma foto da Juliette que eu achei que ela tava muito linda com um batom vermelho bem escuro. O batom foi um sucesso, era um batom da Avon, todo mundo queria saber qual era o batom. Eu acho que quem tá acompanhando o reality deve ter visto, quem não tá, porque eu nem tô, deve ter visto também. Por que fica tão lindo nela e não ficou tão lindo naquela outra menina que tava usando, aquela loura que me falhou o nome? Porque ela é um contraste alto, então ela chegar e usar aquele vermelho, que é um vermelho um pouco mais escuro, né, que não é aquele vermelho alaranjado, com o cabelo preto, com a pele bem branca, ela não fica over, fica uma coisa que fica harmônica. Aquele batom escuro, com um olho escuro, com cabelo escuro, funciona ali, né? Não fica demais. Então, esse é um excelente exemplo de uma maquiagem para uma pessoa alto contraste. Ou então, aquele clássico boca bem básica, olho escuro. O alto contraste, ele consegue segurar, inclusive, aquele olho tudo, boca tudo, porque são pontos que chamam muita atenção. É um contraste muito alto. Então, se você colocar coisas que acompanham aquele contraste, elas vão funcionar. E aí, o que a gente faz? Se essa pessoa quer usar um vestido nude, que parece que ela vai ficar quase pelada ali. Tipo, a Kim Kardashian faz muito isso. Eu não sei se vocês acompanham, se vocês seguem. Mas teve uma fase que ela usava muita roupa, assim, quase cor de pele. E ela tem contraste muito alto. Você vai segurar a onda. Não vai fazer um olho pretão, não vai fazer um bocão, vai fazer uma boca mais cor de boca. Que vai funcionar. Nesses casos, os acessórios, isso dica para vocês usarem em vocês, na vida de vocês, né? Porque na cliente a gente não tem esse poder de interferir. Mas nesse caso, uma pessoa de contraste alto usando aquela blusa nude, que tô completamente apagada, faz muita diferença ter um colar ou ter um brinco, alguma coisa nessa região aqui que mantenha o contraste mais aceso, mais alto. E o que eu fui percebendo? Por que eu achei que eram informações boas de dar para as alunas? Porque às vezes a gente olha a maquiagem e tecnicamente ela tá bonita, né? Se você olha só pro rosto, tá bonito, mas você às vezes sente que está faltando alguma coisa. E nesses momentos ajuda muito você observar o contraste, sabe? Então, assim, por exemplo, eu que sou contraste médio, eu não fico bonita com aquela boca meio de morto, tá? Aquela cor apagada, que é quase a cor da pele da pessoa no batom, não fica boa, não fica bom, eu fico com cara de doente. Eu acho que fora as pessoas com
contraste muito alto ou muito baixo, elas também não vão ficar bem. Então, se a pessoa tem contraste médio, escolha cores que ofereçam isso. Isso não interessa se é uma cor forte ou se é uma cor neutra, né? Então eu vou escolher uma corzinha de boca que é diferente da pele. Se eu for escolher um vermelho, eu posso escolher um vermelho assim, bem cheguei. Vou até pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um vermelho que vai ser super cheguei, né? Mas ele não é muito escuro. Então, pra mim, que tem um contraste médio, ele funciona muito bem. Vou pegar um exemplo aqui, rápido, de uma cor que não funcionaria pra mim. Deixa eu ver. Só um minuto. Aqui, ó, eu tenho vermelho super escuro. Lindo também. Mas olha como é que ele é bem mais escuro. Esse daqui, ele já não é o melhor que eu posso usar. Mas você pode ter certeza que se você colocar um desse daqui numa pessoa de contraste alto, ele vai ficar provavelmente mais bonito do que esse. Tá? Então é mais assim, são pequenos ajustes que a gente vai observando. E assim como tudo relacionado à cor na maquiagem, a intensidade de cor nesse caso, né? O quanto uma coisa é clara ou escura, isso é treino, gente. Então, as primeiras maquiagens que vocês fizerem, depois de começar a pensar nisso, talvez vocês não tenham um domínio. Mas com o tempo, você nem reflete muito. Nem reflete muito sobre isso, porque vai naturalmente. Eu queria... vou me autopromover. Nas últimas semanas eu fiz 2 maquiagens de ensaio de noiva. E uma era com uma menina com uma pele clara, olho claro, cabelo claro. Aquele contraste médio pra baixo. E aí eu fui fazer o olho, eu até coloquei um pouquinho de cílio, mas assim, era uma sombrinha são 2 maquiagens muito nada, tá? São maquiagens bem minimalistazinhas, assim. É só pra dar um tchanzinho, não parecer que a pessoa tá super maquiada, não. É uma maquiagem bem o mínimo possível. Mas ela tá toda ali, eu fiz uma maquiagem bem contraste médio baixo. E ontem eu fui fazer numa menina e a proposta era a mesma, maquiagens muito naturais, muito leves, mas ela é um contraste alto, uma menina de pele bem clara, com cabelo bem escuro, bem preto, sobrancelha bem pretinha. Eu fui e fiz um delineado bem fininho. Então eu mantive a maquiagem dela num contraste alto, tá? Delineado preto é uma coisa que sobe o contraste, né? Porque você tá colocando um preto ali no olho da pessoa. Então, por exemplo, se a Carla Dias, lá, toda clarinha, ela tá com uma roupa bem tom pastel, e eu vou e meto um delineadão ali, assim, bem pretão, pode ser a proposta da pessoa, pode ser o que ela quer, claro. Mas se o seu objetivo é fazer a roupa e a beleza dela e a maquiagem funcionarem muito, vai destoar um pouco, vai ficar um pouco demais, né? O delineado vai chamar muito mais atenção do que o resto. E o que a gente pensa, né, quando a gente tá falando de coloração pessoal, né, que eu te expliquei lá no início, de onde veio essa coisa do contraste, a gente pensa assim, em deixar a coisa toda equilibrada. Fazer o quê? Fazer com que nem a maquiagem chegue antes da pessoa, nem que a roupa chegue antes da pessoa. Fazer tudo chegar junto, sabe? Ter uma harmonia ali. Porque que acontece? Às vezes a pessoa... e eu não acho nem que é só técnica isso, mas assim, às vezes a primeira coisa que você olha é o batom. Parece que não tem uma pessoa que está usando aquele batom. Parece que o batom chama mais atenção do que todo o resto. Ou então um olho que chama mais atenção que todo o resto. O legal é quando a gente fala, nossa, você tá linda desse jeito. Tem um batom muito bonito aí. É um pouco isso, quando a gente tá falando de contraste, de usar o contraste na maquiagem para ajudar.
É ter esse equilíbrio, sabe? De você chegar no lugar e as pessoas falarem: nossa, como você está bonita. Não, nossa, que vestido bonito. Parece que o vestido chegou antes de você. Então, são esses pequenos ajustes. Gente, isso eu acho que é um refinamentozinho do trabalho, tá? Eu maquio há, sei lá, muitos anos e eu só fui começar a entender sobre isso há menos de 2 anos. É porque o que eu acho que é legal e que faz diferença pra mim no meu trabalho, eu faço questão de... Boa tarde, Daniele. O que eu acho que foi legal pra mim como ferramenta, né, pra trabalhar, eu gosto sempre de passar pras alunas. Enfim, né? Vamos todo mundo trabalhar bem bonito. Não gosto de ficar aprendendo pra mim, não. E aí é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Contem pra mim. Ficou alguma questão? Vocês acharam alguma informação esquisita? Que não bateu? Gostei de ver os coraçõezinhos, gente. Vocês são os amores. E me contem como é que foi até aqui. Vocês não entenderam tudo? Eu acho que... Me façam perguntas. Mas assim, eu acho que o mais importante foi dito sobre perceber as diferenças, né? Ter em mente que às vezes uma pessoa, é óbvio que ela é um contraste baixo, às vezes é óbvio que ela é um contraste alto, ou é óbvio que é um contraste médio, mas também tem os... Ela é alto ou baixo? Ou ela é alto ou médio? Ela é médio ou baixo? Né? Ai, que bom que você entendeu. Eu amo quando eu sinto que todo mundo foi acompanhando aí meu raciocínio. Às vezes eu falo muito. É difícil a vida da professora que gosta de falar. Alguma dúvida? E vocês podem, óbvio, sempre perguntar pelas redes sociais do Arte Gerando Renda, que eu sempre vou responder. Me passam as perguntas e eu repasso as respostas, mas vocês também podem falar direto comigo, tá? No meu Instagram, sempre respondo também, tá? É isso, eu espero que tenha sido útil. Eu acho que são conhecimentos que tem muito a agregar. Eu vi que muitas pessoas ficaram com... Isso mesmo, Valéria, agora é só praticar. A primeira coisa que você tem que fazer agora é parar, falar: quem vive aqui comigo? Meu marido, minha mãe, minha avó, meu filho. Todo mundo é contraste alto, contraste baixo. Isso é ótimo para comprar roupa, tá? Então, uma diquinha de roupa. Por exemplo, uma pessoa de contraste médio, se eu for usar uma roupa, uma blusa preta e branca, é um pouco alto demais pra mim. Ficou melhor se eu usar uma blusa cinza, chumbo e branco, tá? Vou usar esse exemplo só com branco e preto. E uma pessoa de contraste baixo talvez fique melhor com branco e um cinzinha clarinho, tá? Pra estampa de roupa é muito bom também. Então, mesmo... A gente pode observar as pessoas da família que moram com a gente, né? Pra já dar uma treinada no olhar. E já observar nas roupas. Porque tem uma coisa que é muito engraçada. Às vezes a gente percebe que a pessoa tá bonita com uma roupa. E às vezes é uma roupa que a pessoa já usou muito, já tá velhinha. Mas mesmo assim ela fica bonita. Desculpa. Obrigada, Eide. Meu Instagram é Letícia Almeida. Fica um lá do lado do outro mesmo, tá? Letícia Almeida _ MUA. Eu vou colocar, assim que eu salvar a live, eu vou comentar lá. E aí vocês dão uma olhada. Qualquer coisa vocês me chamem pelo direct, eu sempre respondo. Mesmo que demore um pouquinho, às vezes, se eu estiver muito enrolado, se eu estiver num trabalho, mas normalmente não. Normalmente eu respondo rapidinho. Mas assim, às vezes a gente não sabe por que uma roupa, que às vezes não tem nada demais, mas a gente põe, todo mundo elogia a gente, ou então alguém da nossa família põe, você sempre acha que a pessoa tá linda com aquela roupa. É isso, ela tá num contraste bom pra você, numa cor que é boa pra você, e aí te valoriza, te deixa mais bonito, né?
Aí é bom você dar até uma treinada no olhar. Porque assim, por exemplo, a minha enteada vive aqui comigo, ela tem um contraste alto. E ela fica super bem de preto, sabe? E aí eu sei por que ela fica bem de preto. Porque ela tem um contraste alto, combina com a beleza dela. Meu marido também, né? Meu filho não, meu filho é todo mais parecido comigo. Talvez até um pouco mais baixo o contraste dele. Então já não tem o mesmo efeito. A gente vai observando isso. E serve para acessório, tá? Brinco, cordão, tudo isso ajuda também. Eu vi que vocês também ficaram com muitas dúvidas em relação à colorimetria, fundo de base, essas coisas. Eu acho que é super importante também. E você pegar o fundo de pele da pessoa para combinar a cor vai ajudar demais, assim. Tipo, você pegar uma pessoa de pele quente, bem dourada, e colocar uma sombra dourada, colocar um batom mais quente, como eu disse no vídeo, vai ajudar muito. Mas eu sei que é muito difícil no início. Então, eu vou ver se já na semana que vem eu volto aqui pra gente fazer uma live falando só de fundo de pele. Tá? E eu vou separar bastante material, assim, base, pra passar aqui e vocês conseguirem visualizar bem. Mas, assim, já adianto que conhecer o seu próprio produto já te dá uma pista. Se você usa uma base quente numa pessoa e a base ficou ótima, ela tem uma pele quente, tá? Enfim, é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. E... é isso, qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, fala comigo. Se quiser mandar foto no direct, manda foto, né, gente, dessas coisas, de trabalho. E é isso. Um beijo, gente. Então, até semana que vem, até a próxima. Vou ver com o Marcelo quais são os dias disponíveis e a gente marca. Vou amar se todos vocês voltarem, tá? E vai ficar salva também, então vocês podem convidar todo mundo. Agora, já me esqueci como é que desliga isso. Vamos lá. Medinho de desligar e não salvar. É só fechar? Ah, eu que agradeço. É muito bom quando a gente pega pessoas que estão muito afim de aprender alguma coisa. Não tem nada melhor para uma pessoa que tá dando aula, tá ensinando, ter pessoas interessadas, gente. Não tem nada mais triste do que ter alguém disposto a passar o conhecimento que às vezes ralou para conseguir e as pessoas ficarem com preguiça. Então eu que me sinto muito agradecida com a boa vontade de vocês. Isso, voltem todos. Então é isso, gente. Vou fechar aqui e vou salvar, tá? Amei. Um beijo.